Rodrigo Américo Aguiar. Ele é psicólogo pela Universidade Estadual de Maringá e tem mestrado interdisciplinar em estudos latino-americanos pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Tem experiência como educador social, como psicólogo organizacional e clínico. Atualmente, integra a equipe multiprofissional do Consultório na Rua, serviço de atendimento à saúde para pessoas em situação de rua, além de prestar serviços de psicoterapia como autônomo em consultório particular. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Gostaria de te pedir para compartilhar aí conosco, se tu tens uma apresentação, os slides. Bom dia, agradeço a oportunidade, agradeço a Associação Brasileira de MDR, agradeço os ouvintes. Não tenho slides para apresentar, mas montei aqui uma apresentação que vai ser estruturada da seguinte maneira. Vou primeiro abordar um pouco sobre o que é, né, esse fenômeno da população em situação de rua, o que é o consultório na rua, depois a atribuição do psicólogo, né, dentro dessa equipe, e por fim, né, chegar no tema do MDR, né, com essa população. Então, para falar, né, brevemente, né, um pouco, né, sobre esse contexto, o que a gente tem, né, de definição, né, dessa população, né, em situação de rua. É um grupo heterogêneo, altamente heterogêneo, não tem um único perfil, são vários perfis, né, de pessoas que têm em comum a pobreza extrema, a ausência de moradia convencional, né, e que utiliza as ruas, né, os logradouros públicos, as áreas degradadas, como espaço de permanência e de sobrevivência. Então, é uma população que enfrenta cotidianamente, né, muitas inseguranças, insegurança alimentar, física, psicológica, vulnerabilidades de diversos tipos, né, e enfrenta constantemente, né, preconceitos, discriminação, exclusão, sofrem muito com estigma também, são muito estigmatizadas, né? E isso tudo, com certeza, né, tem um impacto na saúde mental dessas pessoas, né? Inclusive para profissionais, né, que trabalham, né, diretamente com esse público, também observo muitas, né, dificuldades desse tipo. Então, em 2011, o Ministério da Saúde, do governo federal, criou, né, esse consultório na rua, que é um serviço de atenção primária à saúde da população em situação de rua, né? Por quê? Porque muitas vezes a pessoa, mesmo identificando um problema de saúde, ela não acessa os serviços. Ou quando acessa, né, sofre preconceito, sofre discriminação e acaba não tendo ali, né, a sua demanda atendida. Então, se criou, né, essa modalidade de atendimento que as equipes vão para as ruas, né, ofertar atendimento, abordar, né, as pessoas e ofertar atendimento. Isso é bem diferente, né, da pessoa que vai até o posto de saúde, né, e solicita o atendimento. A pessoa, quando está lá na rua, ela muitas vezes está com uma questão, mas ela não está afim de tratar, não está afim de ser atendida, né? Então, a gente tem que cuidar com isso também, né? O trabalho é na atenção primária, né, pelo Sistema Único de Saúde. Então, falando brevemente, assim, né, tem atenção primária ou atenção básica, tem atenção secundária ou especializada, a urgência e a emergência. As pessoas às vezes confundem, né, como se a gente fosse urgência e emergência, acabam ligando para a gente, mas não somos, né? Então é como uma equipe de posto de saúde que vai ter os cuidados mais básicos, né? Por exemplo, vacinação, demandas mais pontuais, né, como curativo, como coisas desse tipo, e até, né, casos mais graves, né, que aí tem que ser feito encaminhamento. Então é a porta de entrada, aí, vamos dizer assim, né, para o Sistema Único de Saúde. É um trabalho que é muito intersetorial, porque necessariamente a gente vai estar em articulação com outros serviços da rede, né, de saúde e até da rede de assistência social, e por conta disso tudo tem muitos atravessamentos, né? Por exemplo,
dificuldade mesmo, né, dos serviços, precarização dos serviços, equipes reduzidas, falta de estrutura, tem atravessamentos políticos também. Então, a gente observa, né, de um tempo para cá, um aumento, né, dessa população no Brasil, e não só no Brasil, fora do Brasil também, né? Já vinha isso, né, antes da pandemia, depois da pandemia teve um acrescimento, um acréscimo, né, muito grande, e aí muitas vezes a gente observa que a sociedade, os gestores, até profissionais, né, têm opiniões, né, que vão piorar o problema, né? Uma perspectiva higienista, né, preconceituosa, de violação de direitos mesmo, né? E o consultório na rua vem, né, no sentido de colocar, né, um contraponto aí, né, de um cuidado em liberdade, um cuidado, né, humanizado, que respeite, né, o tempo da pessoa, que respeite, né, a vontade da pessoa, né, e tem esse cuidado nesse sentido, né? E aí muitas vezes a gente acaba entrando em conflito, né, com outros agentes, com outros serviços aí por conta disso. E aí o que que o psicólogo faz, né, nessa equipe, né? O que que eu tenho feito, né? Desde 2021, quando foi criado aqui em Foz do Iguaçu essa equipe, né, eu estou atuando ali. No começo não sabia nada, né, sobre isso, não sabia, não tinha, né, experiência, né, com no Sistema Único de Saúde, nem com uma equipe multiprofissional. Então, fui aprendendo, ainda estou, né, nesse processo de aprendizagem. Logo no início, né, de 2021, ali da equipe, eu já vinha, já sabia, né, sobre o MDR, mas foi em 2021 mesmo que eu fiz a formação e logo depois que eu concluí o nível 2, né, eu me senti um pouquinho seguro para tentar fazer o MDR, né, com essa população. E aí, né, tive alguns resultados, outros, né, outras dificuldades também surgiram, que eu vou relatar um pouquinho, né, depois, né. Mas então, falando sobre a atribuição do profissional da psicologia dentro da equipe, né? A abordagem é uma atribuição nossa, não é exclusivo, né, do psicólogo, mas eu tenho feito muito isso, que é esse primeiro contato mesmo, né? A gente chega na rua, identifica ali a pessoa que está em situação de rua, e a gente chega e aborda, né? Se apresenta enquanto equipe de saúde do SUS, né, do sistema público, e oferta atendimento. Muitas vezes, não, não quero, não estou bem, ok, né? Então, fica assim mesmo, né? Mesmo às vezes a gente identificando uma necessidade ali, às vezes tem um machucado no pé, né? Mas a pessoa não quer, não está disponível, às vezes está fazendo alguma coisa ali, enfim, não está disponível. Mas muitas vezes sim, né? Eles aceitam o atendimento, já começam a desabafar, enfim, né, eu me apresento como psicólogo, né, é comum isso, já começam a falar, né, sobre suas preocupações, seus incômodos. Então, esse acolhimento inicial, né, de atender, né, a pessoa, escutá-la, né, de forma humanizada, né, sem julgamento, sem preconceitos, né, olhar no olho mesmo, fazer ela se sentir, né, validada, ouvida, enquanto cidadão de direitos mesmo, né? Isso já é um ganho assim, né, para a pessoa. E a escuta qualificada, que não é qualquer escuta, né? A gente tem um olhar, né, uma percepção, né, de acordo com o conhecimento que a gente adquire de psicologia, a gente percebe, né, quanto que o sofrimento da pessoa, né, tem a ver, né, com a sua história de vida, tem a ver com seus traumas, né? E a partir daí a gente já começa a intervir com psicoeducação, né, evidenciando que aquilo que ela está sofrendo hoje, a situação toda que ela está, né, tendo dificuldade, tem a ver com a sua história, tem a ver, né, com alguns eventos que ela sofreu, enfim. E trabalho também, né, pela rede, né, de atenção psicossocial, então está muito em contato, né, com os albergues, com as casas de passagem, com os serviços da assistência social, né, que são para esse público. Eu não coloquei na minha apresentação ali, mas eu também represento o Conselho Regional de Psicologia no Conselho Municipal de Saúde e no Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento das Políticas Públicas para a População em Situação de Rua aqui em Foz do Iguaçu. Isso é muito importante porque outros profissionais, outros agentes, a sociedade como um todo acabam conhecendo, né, essa realidade que é invisibilizada, né? As pessoas não conhecem e, de maneira geral, assim, tem muito preconceito ainda, né? Acha que é tudo criminoso, ou tudo drogadicto, ou, enfim, para não falar mais coisas, né? Tem muitas coisas que a gente ouve, né, que é absurdo, assim, né?
inclusive de profissionais de saúde, né? Lamentavelmente. Então, eu trabalho muito com essa perspectiva, né, do cuidado em liberdade e a redução de danos, né? Muitas vezes a pessoa não quer tratar, né, pensando, por exemplo, em casos de transtorno por abuso de substâncias, né? Não quer tratar, não quer no sentido assim de parar, né, tratamento focado em abstinência, mas ela reconhece que talvez ela está se prejudicando um pouco, né? Começa a se sensibilizar nesse sentido. E aí o que que é possível fazer? A redução de danos. Isso ao longo do tempo, a pessoa vai se fortalecendo. Depois de um tempo, ela pode sim querer, né, um tratamento focado em abstinência, né, como já aconteceu. E aí, né, os atendimentos individuais e em grupo também já aconteceu, né, mas principalmente individuais. Então, nesse primeiro contato na rua, muitas vezes não surte um efeito naquele momento, mas depois de um tempo a pessoa vai, né, vai conquistando a confiança da pessoa, ela vai se abrindo mais, né, vai pensando ser possível, né, melhorar, né, e aí depois de um tempo ela acaba aceitando até ir para um albergue, né, ir para uma casa de passagem, e aí ela saindo da rua, né, tendo já essa necessidade mais básica atendida, né, de ter uma cama, de ter um chuveiro, de ter as refeições, né, a gente consegue avançar para outras necessidades, né? Lembrando lá da pirâmide de Maslow, né? A gente não consegue suprir uma necessidade, sendo que outra mais básica ainda não está atendida, né? Isso eu percebi na prática, né? Porque no começo eu queria fazer na rua mesmo, né? Mas eu vi que não dava, né? Às vezes, muitos casos, né? Estavam sob efeito de substâncias, ou estavam, né? Com outras dinâmicas ali do momento, e com essa necessidade mais básica, né? Para ser atendida. Então, não evolui. Por isso, eu comecei a mudar um pouco, né, meu processo de trabalho e contar, né, com a articulação de rede. Então, eu faço uma vez por semana, né, estou no ambulatório de saúde mental para atender o público que já está acolhido em casa de passagem. E aí, tendo a equipe da casa de passagem, né, prestando esse apoio de transporte, né, de cuidado também, a gente consegue avançar, né? E aí eu vou falar um pouquinho melhor, né, de alguns casos no final ali. Então, como vocês já devem imaginar, população em situação de rua tem assim um histórico difícil assim, né? Muito comum assim histórias de rejeição, de abandono, de abusos, né? De negligências, de violências, de maus tratos. E aí configura assim, né, o transtorno de estresse pós-traumático complexo. E e aí é bem difícil, né, a gente tratar quando não se tem rede de apoio, quando não se tem vínculo familiar preservado, né? Quando não tem perspectiva mesmo. Aí como que a gente vai tratar isso, né? É bastante desafiador, né? Mas nessa perspectiva que eu já comentei, contando com o apoio, né, da rede também, de outros serviços, a gente consegue avançar e aí dentro dos atendimentos individuais, os protocolos já estabelecidos, né, que a gente já conhece, protocolo, né, de adicção, protocolo de EMD também, né, de dessensibilização, a gente trabalha muito nesse sentido também. Então, falando um pouquinho de alguns casos, né, para relatar assim brevemente, teve um caso, né, de um rapaz, mais ou menos 25 anos, com um histórico, né, de esquizofrenia nunca diagnosticada, nunca tratada, né, que a sua família, né, de origem aqui mais pobre da cidade, né, e interpretou tudo, né, esses sintomas de forma religiosa. Então, ele acabou fragilizando os vínculos, né, a família não soube lidar muito bem com isso, acabou ficando em situação de rua. Em situação de rua, né, passou a desenvolver, né, transtorno por abuso de substâncias também, a partir do uso, né, e abuso de cocaína. Então, foi muito difícil no começo, ele não aceitava, não queria de maneira alguma. Eu fiquei um tempão, conversando com ele sobre a Bíblia, sobre Jesus, sobre, né, o que ele trazia, né, de coisas, né, para vincular melhor comigo, até que, né, ele aceitou melhor, né, meu atendimento, e eu consegui, né, iniciar com ele, né, o MDR. Mas depois ele saiu de Foz, foi para outro lugar, acabou voltando, enfim, a gente perdeu o contato assim, né?
Mas o curioso desse caso é que a mãe dele, né, me procurou nesse tempo que ele se ausentou e pediu meu atendimento, né? E era visível, né, o quanto que a família, né, não entendia o que que era esquizofrenia, não entendia, né, o que que era, né, um transtorno mental. E ela trouxe, né, para mim essa dificuldade, e acabou me procurando para atendimento individual e trouxe uma demanda pessoal também, né, que tinha a ver com violência, né, um contexto familiar ali. E eu consegui fazer duas sessões com ela, né, de MDR, trabalhamos, né, dessensibilização e reprocessamento, e ela conseguiu, né, se fortalecer e poder, né, ajudar o filho que estava precisando de ajuda, né? Então esse é um caso interessante assim, né? Outro caso interessante é de uma gestante, né, que estava em situação de rua, usuária de crack, né, com 5 meses mais ou menos de gestação, nunca tinha feito, né, nenhuma consulta de pré-natal e estava lá, né? Então nesse momento o primeiro contato, né, foi mais da área, né, da enfermagem, da medicina, e a assistente social também da equipe fez um ótimo trabalho, né, conseguiu articular, né, para ela receber um benefício, né, para poder ter uma perspectiva, né, para ter, né, mais condições, né, de cuidado dessa criança que estava para chegar. Aceitou ir para o acolhimento, aceitou, né, depois, né, no segundo momento, o aluguel social, né, então foi muito importante. Aí foi nesse segundo momento que eu consegui, né, combinar com ela atendimento na UBS, né, para psicoterapia. E aí o relato, né, o histórico, ela que ela já tinha, né, um filho, quando ela tinha por volta de 17, 18 anos, ela já era usuária de crack, né? E esse filho, por conta disso, foi tirado dela, ela perdeu a guarda desse filho e foi para adoção. E isso foi um trauma muito grande para ela. Por mais que ela reconhecesse que ela não tinha, né, de fato, né, como cuidar dessa criança naquele momento, mas ela foi muito difícil e foi um trauma. E aí ela grávida agora, né, ela estava com todo esse medo de novo, de perder novamente a filha e tal. Então, foi muito interessante o avanço ali, porque a gente conseguiu trabalhar nesse trauma, ela conseguiu, né, se sentir capaz, né, de fazer esse cuidado, se sensibilizou também, né, do tratamento para transtorno de abuso de substância, a gente conseguiu avançar um pouco nisso, e hoje a gente mantém contato esporádico, ela não está mais em situação de rua, está domiciliada, né, está trabalhando, enfim, está com a filha, tem muitas dificuldades aí, né, com certeza, mas está bem melhor do que estava, né, naquele primeiro momento, quando a gente abordou ela na rua, né. Um outro caso interessante, esse grupo, né, teve uma situação de esfaqueamento numa casa de passagem, um acolhido que estava lá foi esfaqueado por uma pessoa da comunidade, provavelmente teve algum conflito fora, né, da casa de passagem, e, enfim, a pessoa entrou lá de madrugada para matar mesmo, né, para assassinar o outro, né. E aí foi essa situação muito traumática para todo mundo, inclusive para a equipe, né, de trabalhadores dessa casa, e eu fui solicitado, né, para fazer lá um atendimento. E aí eu apliquei, né, o protocolo grupal, mais ou menos ajustado, porque algumas pessoas lá não tinham assim como fazer o protocolo completamente, né? Eu também inseguro, também é a primeira vez que eu ia fazer, né? Então foi mais para dessensibilização mesmo, né? Mas deu resultado positivo. Um outro caso, né, que a gente pode relatar, aí de dessensibilização também de uma mulher que estava com um diagnóstico de sífilis, né? O tratamento da sífilis são 3 aplicações, né, de bezetacil por 3 semanas, né? E a bezetacil, como todo mundo conhece, né, é uma injeção bastante dolorida, né? E ela tinha muito medo de injeção, de agulha. Só de pensar, ela já ficava toda nervosa, né? Começava a, enfim, demonstrar perturbação. E eu consegui fazer um pouco, né, de dessensibilização com a técnica, né, da estimulação bilateral, focada só nisso. Naquele momento, mesmo assim, ela não quis, não aceitou fazer. Na outra semana, ela aceitou fazer. Pode ser que também por conta de outros, né, outras intervenções, mas certamente teve algum efeito positivo ali a dessensibilização, né. Então, falando desses casos, né, o que que eu observo, assim, né? Até a Tatiana, né, na apresentação dela, trouxe isso também, né? E é muito interessante. A fase 2 ampliada, eu acho que isso é fundamental, assim, né?
a gente trabalhar bem, né, as estratégias de regulação para que seja possível, né, fazer reprocessamento, né, e abordar, né, de forma mais profunda os traumas, né. Mas antes disso, que eu vejo que é ainda mais assim, né, primeiro, né, mais basilar assim, é o vínculo de confiança, né. Eu acho que sem isso nada acontece assim, né. Então, eu trabalho muito, né, nesse sentido, né, principalmente no primeiro contato, né, quando a gente está conhecendo a pessoa. Tem várias estratégias aí de vinculação, né? Desde conversas aleatórias, né, sobre futebol, sobre qualquer coisa, né? Até a partir já de uma queixa mesmo que a pessoa traz, muitas vezes não tem nada a ver com saúde, né, no sentido assim de demanda clínica, né? Muitas vezes eles pedem documento, por exemplo, eu preciso fazer meu documento, né? Como é que eu faço, né? Aí você dá uma orientação, se possível, né? Dá um apoio, né, com transporte, enfim, faz esse cuidado, a pessoa vai confiando, né? Vai se abrindo e no tempo, né? Ela pode sim, né? Aceitar, né, um acolhimento para tratamento, aceitar, né, uma psicoterapia e conseguir, né? Melhorar de vida, né? Eu trouxe de forma breve, assim, eu também vou deixar aqui as perguntas, né, que possam ser feitas, né, para eu explanar um pouco mais, assim, né, sobre esse trabalho, né, que eu tenho feito. Mas no final do ano, né, no congresso, eu vou apresentar melhor esse trabalho, né, e com slides, né, com fotografias, né, e aí quem puder, né, quem tiver lá, né, vai poder também, né, saber um pouco mais sobre isso. Então, eu vou deixar agora aberto, né, vou passar a palavra, e aí nas perguntas eu posso explanar um pouco melhor. Obrigado mais uma vez pela atenção. Nós que agradecemos, né, Rodrigo, tu poder estar dividindo essa experiência tão particular, assim, né, desse atendimento com essa população específica, tão carente de tantas coisas, né, e conseguir organizar bem essa tua linha de raciocínio de como é que funciona o teu trabalho, trazendo ilustrações de casos reais, né? Então, acho que muito importante essa tua fala hoje. Tá? Te agradecemos.